Antes de começar a fazer a exposição do assunto, vocês querem dizer alguma coisa, perguntar alguma coisa? A apostila que você está se referindo, aliás, a lista que você está se referindo, viu? É a lista essa que era para entregar hoje? Ou a do exercício que eu citei lá em cima? Bem, essa que era para entregar hoje era a apostila A, né? No nome dela está escrito parte A, assim como a que eu deixei hoje, que eu postei hoje lá, está parte B, ainda vai ficar faltando a parte C. Na realidade é a mesma apostila, eu só reescrevi colocando mais exercícios, mais exemplos, tornando a linguagem assim mais palatável, né? E dividi ela em 3 partes, porque no Moodle eu não estava cabendo. O Moodle tem limite de, acho que é 20 mega, e a apostila estava com mais. Aí eu dividi ela em 3 só por isso. Mas até que no fundo ficou bom, porque se você pega ela toda de uma vez, você fica meio desanimado de ler, né? Então, a primeira parte já terminamos, quer dizer, não que terminou a apostila, mas o assunto, né, que tem lá já foi abordado. Agora estamos já entrando na segunda, que é mais curtinho um pouquinho, depois a gente vai ver a terceira e última parte. Como eu disse lá em cima no chat, a aula de sábado apareceu de repente aí, ela não estava programada, mas a escola disse que a gente pode colocá-la na forma assíncrona ou síncrona. Eu acho melhor colocar na forma assíncrona, porque acho que nenhum de nós está animado a ter aula aqui no Remota sábado, né? Eu não estou, acho que vocês também não vão estar. De qualquer forma, não vejo também muita necessidade, não. Nós estamos no final do ano, nossa cabeça não está assim, nós queremos descansar um pouquinho a nossa cabeça, né? Então, eu estou querendo que vocês façam o seguinte: vocês vão pegar essa apostila que eu postei hoje e fazer uma leitura nas páginas lá que eu indiquei e tentar resolver aqueles exercícios que eu coloquei lá. Só tenta resolver. Quando a gente voltar das férias não, do recesso de fim de ano, a gente arranja um jeito de resolver, avaliar, sei lá, não vamos preocupar com isso agora, não. Tranquilo? É, com relação, então, ao assunto de hoje, gente, deixa eu compartilhar aqui. Eu disse na semana passada que o Teams está meio me pegando. Ontem ele deu problema e hoje está dando de novo. Eu não estou sabendo por quê. Agora deu certo. Beleza. Tranquilo. Bem, como eu disse na aula passada, eu ia tirar a aula de hoje para resolver os exercícios que eu passei para vocês, que era para entregar hoje, antes dessa aula. Pelo que eu já vi, parece que já resolveram boa parte dele, mas vamos fazer o seguinte: eu vou resolver. Se vocês tiverem dúvidas, vocês me perguntam. É muito simples o exercício, e eu coloquei ele de forma assim, a solução dele de uma forma assim mais didática, para vocês entenderem o desenvolvimento da solução dele, mas que também vale como um melhor entendimento da matéria que a gente viu na semana passada. Se as respostas que eu apresentar aqui não coincidirem muito com as de vocês, faça ele de novo, resolva eles de novo, não tem problema, manda por e-mail. Eu não vou mexer lá no Moodle de novo, não vou adiar a entrega, não. Mas vocês podem, mas só tem 3 ou 4 alunos, só pode mandar por e-mail. Vou colocar o e-mail. Se vocês não têm o meu e-mail, acho que tem. Eu coloco depois aqui no chat. Então, vamos à solução
desse exercício? A frescurinha, né? Gosto disso. O exercício está aí. Vamos ver. Considere o retificador monofásico de meia onda não controlado apresentado ao lado. Primeiro exercício, nós temos uma célula básica na qual eu substituí o tiristor por um diodo. Aqui tem o diodo roda livre, e eu não estou usando, nós estamos usando aqui a bateria. O circuito ficou mais simples, né, a ser resolvido, e ficou também mais assim, digamos, mais prático, porque, como eu já disse, a bateria é uma possibilidade, porque tem cargas que têm a força contra a eletromotriz, mas a maioria não tem. Então, esse exercício aqui é um exercício mais, digamos assim, mais... Esse circuito aqui é um circuito mais comum, melhor dizendo. Bem, com relação a isso, então, está se pedindo aqui apresentar as formas de onda de tensão na carga, a tensão no diodo e a corrente na saída. O diodo que eu estou me referindo é o diodo retificador, não o diodo Zener. Diodo Zener, não, desculpe, não o diodo de retorno. Na realidade, a tensão no diodo de retorno é a mesma da carga. Então, na realidade, o que a gente quer aqui, vocês mostram a tensão aqui e a tensão aqui. Para desenhar essa forma de onda, nós temos que verificar a hora que o dispositivo entra em condução, a hora que ele corta, e a questão do diodo roda livre. Não é isso? Bem, como não é tiristor, gente, como é diodo, o ângulo alfa é igual a zero. Por que é igual a zero? Porque o diodo ele conduz assim que o anodo dele fica positivo. Ele não precisa de um pulso, um gatilho, ele não tem o gatilho. Se fosse o tiristor, sim. Então, é uma situação mais simples, porque o alfa é zero, ou então o alfa é o ângulo a partir do qual o diodo fica polarizado diretamente. Como não tem a bateria, que age no sentido de polarizar reversamente o diodo, porque o positivo dela ficaria em cima aqui, ligado ao catodo, né? Ela não tem, então não tem a ação dela de interferir na hora que o diodo vai entrar em condução. Então, ele vai entrar em condução no início do semiciclo positivo. Né? E ele vai conduzir até quando? Bem, a carga é do tipo RL. Então, ele pode conduzir, ou tender a conduzir, depois de π, né? Se a indutância, ou se a constante de tempo indutiva dessa malha dele aqui for maior do que 180 graus. Não é isso? Só que eu tenho que saber isso, eu tenho que calcular isso. Por quê? Porque nós sabemos que esse diodo de roda livre aqui, quando a tensão na carga tender a ficar negativa em função da parte indutiva que tem lá, ele vai entrar em condução, não é isso? Ele fica polarizado diretamente. Assim que essa parte superior aqui, ó, ficar negativa em relação à parte inferior, o diodo fica polarizado diretamente, ele entra em condução e corta o diodo. Quer dizer, isso vai acontecer quando? Em π, em 180 graus. Agora, devemos tomar sempre cuidado com as pegadinhas. Por quê? Porque pode ser que o diodo, ele quer dizer, pode ser que a energia armazenada no indutor descarregue antes que chegue no instante equivalente a π, em 180 graus. Nesse caso aqui não vai acontecer, não teria como acontecer, mas é bom sempre a gente checar. Toda vez que vocês tiverem um exercício desse, principalmente quando tiver a bateria aqui,
eu aconselho vocês fugirem da pegadinha, de alguma eventual pegadinha, verificando o beta do circuito, aquele beta do Pochilowski. Por quê? Porque se o beta for maior que π, que é 180 graus, o diodo roda livre conduz. Se o beta não for maior do que π, não vai aparecer a parte negativa e o diodo roda livre não vai conduzir. Entendeu? É só para saber se o diodo roda livre vai conduzir, porque vai ter situações que o indutor é tão pequeno ou o R é tão grande que a energia do indutor vai fluir antes de π. Então, o diodo livre não conduz. Como você vai desenhar a forma de onda, você tem que saber isso. Então, sempre calcule o beta, mesmo em situações que não precisa, para saber se ele é maior do que π. É claro? Claro. Então, primeiramente, vamos determinar o valor do beta para saber isso, e depois nós vamos determinar o beta' para saber que hora eu vou considerar que a corrente para de fluir, porque afinal eu estou querendo saber a forma de onda da corrente também. O cálculo do beta é aquele que a gente já conhece, utilizando o ábaco de Puchilovsky. Como que a gente faz? Primeiro a gente calcula. Primeiro não, um dos passos é calcular o cosseno de φ. Para isso a gente usa aquela formulazinha que já utilizamos aí, né? Como alternativa. Pode usar aquela outra, né? Cosseno de φ, raiz quadrada, tal, né? Vamos usar essa aqui, eu prefiro usar ela. Então, tangente de φ é ω_L sobre R, substituindo os valores aqui, ó, veja que a frequência é 60 Hz. Então, é 2π vezes f, que dá 370, vezes L, então, ω_L é 2πfL. Então, 370 vezes 16,66 mili-henry, a indutância é de 16,66 dividido pelo R, deu 0,628. Dessa forma, π é o ângulo, né, é o arco tangente, desculpa, bem, ele é o arco, é o ângulo, né, cuja tangente é 0,628, que dá 32,13 graus. Quer dizer, a defasagem da corrente entre a corrente e a tensão nessa malha aqui, ó, a malha constituída por essa fonte de 60 Hz em ECRL, é 32,13 graus. Dessa forma, o cosseno desse ângulo de defasagem é o cosseno de 32,13, que é até 0,84. Bem, aí a gente vai lá para o ábaco. A gente dá uma olhadinha no ábaco, que eu não vou mostrar aqui, né? Mas vocês podem, se quiser confirmar, pega o ábaco lá e vê o seguinte. Primeiro, o A eu já sei que é zero. Então, eu sei qual o conjunto de curvas que eu vou olhar lá no ábaco. Por que, que o A é zero? Porque o E, a bateria, é zero, ela nem está aí, não existe. Como o A é E sobre V máximo, zero sobre qualquer coisa é zero. Então, já tem que o A é zero. O alfa é zero. Por que, que o alfa é zero? Porque é diodo e não tiristor. Então, já tem dois elementos do ábaco. E tem um terceiro que eu já acabei de calcular, o 0,84. Não tem essa curva lá no ábaco para 0,84, mas tem para 0,8, né? Tem 0,8, 0,9. Pega o ponto intermediário entre as duas lá no ábaco. Não há necessidade de precisão, não. E verifique a correspondência lá no eixo do beta, que dá mais ou menos 218 graus. Portanto, depois de π. Sendo depois de π, o diodo roda livre vai entrar em condução. Em π. Por quê? Porque naquele momento, em π, tem energia armazenada no indutor que estaria tendendo a fazer a tensão na carga ficar negativa, né? Apareceria uma parte negativa lá se não houvesse o diodo roda livre. Aí o diodo conduz naquele ponto, corta a parte negativa, e é aquilo que nós já analisamos na aula passada, que vai ficar mais claro quando eu mostrar a figura aqui para vocês. Eu pensei que aqui, está a figura aqui, ó. Está aqui a figura. Já vou adiantar a figura, mas
É só para mostrar isso que eu falei. Depois eu volto nesse cálculozinho aqui. Veja bem a figura, para a gente ver o que está acontecendo lá no retificador. No instante inicial, o diodo fica polarizado diretamente e entra em condução. Aí a tensão na saída, o VO, que é azul, fica sendo igual à tensão de entrada, não é isso? Enquanto isso, a corrente ela vai fluindo, cara, vai aumentando segundo aquela forma, aquele formato que a gente tem estudado, que é baseado naquela equação que nós mostramos numa das primeiras aulas, lá que eu chamo de equação do Puch-Lowski, que é o nome que eu dei para ela. Né? É a equação que rege o comportamento, né, do circuito, no sentido de indicar o valor instantâneo da corrente. Dá sempre esse formato aqui. Então, é isso que está acontecendo. E vai acontecendo, chega aqui, ó, nesse ponto de cruzamento, não se esqueça que a forma de onda de corrente tem o mesmo formato de tensão no resistor. Então, eu posso representar os dois em escalas compatíveis e dizer que no momento que a curva de corrente, que é igual à curva de tensão no resistor, cruza a tensão na saída, significa que naquele instante a tensão no indutor é nula. E a partir daí a tensão da saída ficando menor do que a tensão no resistor, a tensão no indutor inverte de polaridade. Né? É isso que acontece. O indutor vai carregando até aquele ponto, quando chega naquele ponto, ele chega no que a gente chama de colapso, ele não carrega mais, mas a partir daí ele vai descarregar. Portanto, a corrente vai reduzindo. É o que está acontecendo. Só que quando chega em π, como nós já vimos várias vezes, o diodo roda livre vai entrar em condução, se transformar num curto, né, e manter a tensão na saída igual a zero. Vocês lembram disso? Naquele ponto, o diodo retificador, ele corta, ele sai do circuito, só fica a malha constituída pelo diodo roda livre, pelo R e pelo L. De forma que a corrente vai diminuir segundo essa forma azul cheia aqui. Ó. Se não tivesse o diodo roda livre, conforme já vimos também, essa linha vermelha ela se prolongaria aqui, ó, até o beta, que é aproximadamente 218. Só que isso não vai acontecer, exatamente pelo diodo roda livre estar ali. Bem, então o que está acontecendo aqui? Ó? A corrente vai diminuindo agora até chegar num ponto que eu chamo de beta-linha, que é o ponto que ela chega no zero. A partir daí não tem corrente mais, só vai haver corrente no próximo semiciclo. O ponto que ela chega no zero aqui é o beta-linha, e eu vou calcular o beta-linha daquela forma que eu mostrei para vocês. Ó. Beta-linha é igual esse intervalo aqui, ó, quer dizer, é o ângulo equivalente a esse intervalo aqui, ó, π, mais esse intervalo aqui, ó, de decrescimento dessa exponencial azul aí, ó, que eu estou considerando igual a 5 vezes a constante de tempo do circuito RL. Nós mostramos na aula passada como é que você faz isso. A gente usa uma regrinha de 3, né? Eu sei que esse tempo todo aqui, ó, vai de π até o momento que a corrente chega no zero, é 5 tal, certo? E 5 tal, vai corresponder ao quê? Ao ângulo que eu vou calcular. Então, usando a regra de 3, tendo como referência o período total, que é 360 graus, né? Colocando os valores aqui, ó, eu tenho que beta' igual a 180 mais 5 tal, né? Tal é ômega, desculpe, tal é L sobre R, né? L, que é 16,66 sobre R, que é 10 ohms, dividido pelo período total. O período total é o inverso da frequência. A frequência é 60 Hz, é só inverter. 1 sobre 60 Hz dá 16,66 milissegundos. Isso aqui, ó. Então, o que eu fiz? Eu peguei isso aqui ó, e multipliquei por 360, né, que faz parte daquela regrinha de 3. O total, que é a soma com 180, dá aqui 360 graus. O que quer dizer isso? Beta' igual a 360 graus. Qual que é a conclusão? Que a corrente vai fluir e quando chegar exatamente em 360 graus, o diodo roda livre corta, mas só que logo a seguir o outro diodo vai entrar em condução e o ciclo vai se repetindo indefinidamente. Conclusivamente, esse é um circuito
que a gente chama de circuito de condução crítica. Por que é crítica? Porque o beta linha, no caso, e coincide com o momento que o próximo componente, que o diodo, que o próximo não, que o diodo vai conduzir no próximo semiciclo. Não fica nem um intervalo de tempo com corrente zero na saída. Mas também o beta não ultrapassaria aquele ponto. Toda vez que o beta, no caso o beta-linha, coincidir com o momento que o próximo componente vai conduzir, a gente diz que é condução crítica. Como é um diodo, né, ele vai conduzir a partir do zero, mas se fosse um tiristor, ele iria conduzir a partir do alfa. Ele começaria no alfa, né, e iria conduzir de novo no alfa no próximo período, e assim sucessivamente. Nesse caso, se o beta-linha mantivesse nesse mesmo ponto, haveria um intervalozinho entre o 360 graus e o próximo alfa. Aí haveria uma descontinuidade. A gente diria que o circuito está funcionando no modo descontínuo. Tá legal? Bem, tem alguma pergunta, gente? Podemos passar para o seguinte? Bem, então, eu pedi para vocês as formas de onda. Veja bem o que está lá no problema. Olha, vou voltar lá. Apresentar as formas de onda de tensão na carga, VO, e tensão no diodo, VH. E a corrente. São três formas de onda que eu estou pedindo aqui. A corrente é essa vermelha, que emendou com a azul aqui. Então, essa é a forma de onda de corrente. Tá? A forma de onda de tensão na carga é a azul. Ela começa na hora que o diodo inicia a sua condução e vai até π, quando ele corta, e fica a zero até o final. Essa linha zero azul aqui vai até o final. Então, é essa onda aqui. Ó. É a mesma onda que aparece num retificador de meia onda com diodo e com carga puramente resistível, não é isso? Que vocês já acostumaram, já estudaram no segundo módulo. E a forma de onda no diodo, porque eu mostrei a forma de onda na carga. Agora, e no diodo? Bem, se o diodo vai conduzir de 0 até π, de 0 até π a tensão nele é zero, ou 0,7, considerando dela zero. E depois ele não vai conduzir. Se ele não vai conduzir e o diodo rodar livre vai conduzir, o diodo rodar livre pela sua condução está jogando a tensão alternada no diodo retificador. Então, no diodo retificador, vai aparecer o resto do semiciclo negativo. Voltando lá no circuito para mostrar isso de forma clara. Quando o diodo verde aqui está conduzindo, né, a tensão nele é zero. Quando ele não está conduzindo, vamos começar na carga primeiro, desculpe aí, tá, gente? Quando esse diodo está conduzindo, a tensão na carga é zero, aquela azul lá. Aliás, a tensão na carga é a tensão alternada, desculpe mais uma vez. Então, quando ele está conduzindo, ele joga para a saída a tensão senoidal. Depois o diodo roda livre entra e fica zero. Então, fica um semiciclo positivo e zero. Agora, e no diodo D aqui? Ó? Bem, no primeiro semiciclo está conduzindo, então fica zerinho lá. No segundo ele não está conduzindo, ele é um circuito aberto. Mas aqui é um circuito fechado, ó, fechado por aqui. Então curto, é como se tivesse um fio aqui. Então o semiciclo negativo vai direto para esse diodo aqui. Por isso que a onda ficou daquela forma lá. Ó. O azul é na carga e o amarelo, em termos de área colorida, o amarelo representa a área de tensão no diodo. Observe que se eu colocar um voltímetro no diodo e o outro voltímetro na carga, os dois vão marcar o mesmo valor de tensão. Um vai marcar um valor negativo, o outro vai marcar um valor positivo. Não é isso? Em função dessas áreas aí. Vamos passar para o segundo exercício, gente. Posso passar? Devo poder, né? Ninguém falou nada. Ah, não, o mesmo exercício ainda, o cálculo, eu estou devagar, esqueci que tinha um cálculo aqui da tensão média. Daí, ó, o cálculo da tensão média na carga e depois a corrente média na carga. O cálculo da tensão média é simples, olha aqui. Ó. Eu vou calcular, vou voltar lá. Eu vou calcular
Já que essa azul aqui é a tensão média na carga, eu vou calcular essa área aqui, dividir pelo período. Então, é a área da senoide, usando a integral definida para calcular, sendo que o limite inferior de integração é alfa e o superior é π. Então, eu vou integrar V máximo seno de ômega t de alfa até π. O resto é zero, não entra. Ou se eu quiser integrar com zero também, tem gente que faz isso, mas não precisa não. Porque vai dar zero mesmo. Então, aqui, ó. Então, é 1 sobre 2π, isto é, dividindo a área pelo período, né? Qual área? A área que eu acabei de falar, dada porque a função seno, né, V máximo seno de ômega t de ômega t, integrado de 0 a π ou de 0 graus a 180 graus. E eu repeti a mesma expressão aqui para dizer que eu vou usar graus aqui, tá? O primeiro passo é passar a constante lá de fora da integração. Como o Vs máximo lá do problema é 200, passei para fora aqui, ó, os 200. Lá e ficou o quê? Integral de 0 a 180 do seno de ômega t de ômega t. Eu não vou resolver essa integral, acho que não vai precisar. Já vou dar direto o valor aqui. Aliás, eu resolvi aqui, esqueci que eu resolvi. Hoje eu estou descuidado aqui, ó. Até que a solução, desenvolvimento da solução. 200 sobre 2π deu esse valor aqui, 31,83. E integral de seno é menos cosseno, então ficou aqui, ó. Ou a antiderivada do seno de ômega t, menos cosseno de ômega t, resolvido por esses dois elementos aqui, esses dois limites aqui, ó, 0 graus e 180. Ficou assim, ó, menos cosseno de 180 graus, menos cosseno de zero. Isso? Que deu mais cosseno de zero. Colocando os valores aqui, para cosseno de 180 e cosseno de zero, ficou mais 1, porque cosseno de 180 menos cosseno de 180 é 1, e cosseno de zero é 1. Isso. Resolvendo isso tudo, que deu um 2 aqui, ó, deu 63,66 volts. É a tensão média que aparece lá na carga. Para calcular a corrente, basta pegar esse valor médio e dividir pelo resistor R e dar a corrente média. Lembrando que a tensão média no indutor é zero. Então, na realidade, a gente soma a tensão média no resistor com a tensão média do indutor, cujo valor médio é VO, e divido pelo resistor. Como a tensão média no indutor é zero, por quê? Porque toda energia que ele obtém, ele devolve, em termos de área, é a mesma coisa, significa que o resultado é zero. Só sobrou a tensão média no resistor, que é a tensão média na carga. Pegando a tensão média no resistor, que é a tensão média na carga, e divide pelo resistor, estou aplicando a lei de Ohm, eu calculo a corrente, que dá esse valor aqui, ó. Portanto, é 63,66,66 sobre 10, que dá 6,37 amperes. Essa é a corrente média. Tranquilo, né? O problema não é difícil, né, gente? Vamos a um outro problema semelhante, o segundo problema. O que eu mudei no segundo problema? Troquei o diodo por um tiristor e mudei o valor da indutância. Só isso que eu fiz. Mantive a mesma fonte, o circuito ficou todo igual. Tá legal? Bem, se eu coloquei um tiristor, algo vai mudar. O que vai mudar? É que no lugar de começar a conduzir em 0 graus, o dispositivo vai iniciar a condução quando eu aplicar o pulso no gatilho dele, que já ficou determinado no problema aqui, que é 110 graus. Então, o início da corrente na carga é 110. Né? Vamos fazer aquela mesma coisinha, calcular o beta e o beta' de novo. O beta é aquela mesma história do Pushilowski, né? Peguei a mesma sequência de cálculo aqui, beleza? Nem vou ficar falando de novo. Então, eu descobri que o cosseno de φ é 0,4. Eu vou lá no ábaco, né? No ponto que A é igual a zero, não é isso? Porque continua A igual a zero aqui, não tem fonte. Então, para A igual a zero, alfa agora não é zero, é 110, e o cosseno de φ agora é 0,4.
jogando esses elementos lá no ábaco, né, verifica que o beta é igual a 230. Nesse caso aqui deu certinho, eu forcei a barra para dar certinho, tá certo? Então, o beta tem esse valor aí. Bem, continuando, vou fazer da mesma forma, vou desenhar a onda aqui embaixo, que vocês vão ver uma coisa interessante. Só que antes de desenhar a onda aqui, ó, vamos calcular o beta linha aqui. A expressão é a mesma. Beta linha 180 mais 5 tal sobre t vezes 360. Colocando os valores na expressão, veja bem, 5 tal é 5 vezes RL, né? Aliás, 5 tal não. 5 tal, aliás, 5 tal é 5 vezes L sobre R. Toda hora eu troco isso aí, desculpa, tá? Então, tal é L sobre R. Então, ficou assim, ó, 5 vezes L sobre R. O L aqui agora é diferente, eu coloquei um L bem maior. O T continuou o mesmo, porque a frequência é a mesma. Dessa forma, o beta-linha deu esse valor aqui, ó, 836,25 graus. Pensa bem, o período tem 360 graus. O beta-linha é 836, mais do que 2 vezes o período. Qual que é a resultante? Qual que é a influência disso na forma de onda? Qual que é a consequência disso na forma de onda? Então, vamos à forma de onda para vocês entenderem. É intencional essa jogada. Então, veja bem, o segundo disparo do tiristor vai acontecer quando, gente? O primeiro disparo aconteceu em 110. O segundo vai acontecer no semiciclo positivo, no próximo semiciclo positivo, em 110 graus do próximo semiciclo positivo. O próximo semiciclo positivo começa em 360. Logo, o segundo disparo vai acontecer, o próximo disparo, vamos chamar assim, vai acontecer em 360 mais 110, 470 graus. Quer dizer, esse disparo vai acontecer antes do beta-linha, entendeu? A consequência a gente vê aqui na onda, e é interessante mostrar isso para vocês. Veja bem, olha aqui. Olha a análise gráfica do comportamento do circuito e veja como desenho as ondas fica mais fácil da gente entender. Nós temos aqui, ó, que o tiristor vai disparar em 110 graus. De 0 graus até 110 graus, ninguém vai conduzir. Porque o tiristor não tem como conduzir. Ele fica polarizado diretamente, mas não vai conduzir. Como eu sei que ele está polarizado diretamente nesse período? Pela forma de onda, cara. Pela forma de onda que vai aparecer nele. Por que que aparece essa tensão nele? Vamos voltar lá no circuito. Mesmo o diodo roda livre ainda não tendo conduzido, e o tiristor ainda não tendo conduzido, não tendo disparado, não está havendo corrente nessa malha aqui. Significa que o potencial dos dois lados do indutor e dos dois lados do resistor é o mesmo. Quer dizer, se não há corrente num resistor ou num indutor, eles podem ser considerados como fios que transmitem o potencial de um lado para o outro. Então, no semiciclo positivo, o mais que está aqui está no anodo, e o menos que está embaixo, via esses elementos aqui, ó, estão lá no cátodo. Então, a tensão nesse tiristor é a tensão alternada da fonte. Então, voltando lá de novo. É essa onda aqui, ó. Entendeu? É a tensão de entrada. Então, o tiristor está polarizado diretamente, está recebendo a tensão positiva. Está habilitado a disparar. Aí, quando aparece um pulso, é aplicado um pulso elétrico em condução. Bom, tem situações, gente, que vocês devem tomar cuidado, que o tiristor não estará polarizado diretamente. Depende do circuito. Por exemplo, se tiver uma bateria E lá no circuito, ela não age no sentido de polarizar reversamente o tiristor, então eu tenho que saber que hora que ela libera, que é o alfa 1, entendeu? Que hora que ela libera o tiristor, porque até alfa 1, o tiristor
Até o alfa 1, o tiristor é polarizado reversamente. Em alfa 1 é o limite, a partir de alfa 1 ele está polarizado diretamente. Não é isso que a gente falou? Nesse caso, o alfa 1 aqui, agora eu escrevi aqui, é zero. Por quê? Porque a partir de zero, o tiristor está polarizado diretamente. E ele fica polarizado diretamente até alfa 2, que é 180 graus. Então, ele tem de 0 graus até 180 graus para ser disparado nesse circuito, mas vai ser disparado em 110, que é um dado do problema. Aí, quando ele disparar, a tensão ele se transforma no curto, né? Ele passa a ser considerado um curto-circuito e a tensão é jogada para a carga, e nele fica zero, idealmente falando, 0,7, 1 volt no máximo, tá? Mas vamos considerar zero. Então, essa linha aqui, ó, que está representando a tensão no tiristor, quando ele dispara, ela cai instantaneamente e fica reta aqui, ó. Por outro lado, na carga que era zero, porque não tinha corrente, sobe para o valor da tensão alternada, que é azul, não é isso que acontece? E vai acompanhando, e vai. É isso? Quando chega em π, aí acontece a história do diodo roda-livre, já falamos. A corrente na carga, ela começa aqui, ó, e segue aquela curva do Pushlovsky, né? Tendendo ao beta do Pushlovsky, que está aqui, ó, que é o 230 que nós calculamos. Só que quando chega em 180, o diodo roda-livre entra em condução, corta o tiristor, não é isso que acontece? Ele polariza reversamente o tiristor, corta o tiristor, separa a malha de entrada, que é constituída pelo tiristor e a fonte CA, da malha de saída, que é, no caso, o diodo roda-livre, o R e o L, sendo o L funcionando como fonte de tensão. Por quê? Porque ele tinha energia armazenada, portanto, gera uma força eletromotriz ou contra-eletromotriz nele, né? É isso que acontece no indutor descarregando ou carregando. Bem, então é isso que acontece. Em termos de curva, né, nós calculamos aqui, ó, que o beta-linha é 836. Então, essa linha exponencial azul aqui, ó, ela vai decrescendo, né, tendendo a chegar no zero lá na frente, bem lá na frente. Quando? Em 836,25 graus. Veja bem, aqui eu tenho 180, 360, 360 mais 180, esse valor mais 180, quer dizer, somando todos esses aqui, em 2 períodos nós temos o quê? 360 vezes 2 dá 720 graus. Aqui, ó, os 720 graus está aqui, ó. O 836 está mais na frente, que eu nem desenhei ele aqui, ó, porque não precisa. Quer dizer, se não tivesse nada acontecendo além do que já foi falado no circuito, o indutor iria descarregando só lá em 836,25 e chegaria no zero. Entendeu? Só que no caso, o que vai acontecer? Quando chegar nesse instante aqui, ó, veja bem, o diodo roda-livre vai estar conduzindo enquanto o indutor tiver energia produzindo corrente por ele. Então, ele continua conduzindo esse tempo todo aqui, ó. Ele vai conduzindo. Só que nesse instante que eu pus a seta aqui, ó, o que acontece? Vai ser aplicado um pulso de tiristor de novo. Como ele está polarizado diretamente, pelos motivos que eu já acabei de falar, ele vai entrar em condução. Quando o tiristor entra em condução, voltando aqui, ó, pelo disparo, ele se transforma num curto e pega o potencial que está aqui nele, que é positivo, liga no catodo do diodo roda-livre. Como embaixo está negativo, né? Fica positivo em cima, em relação a parte de baixo, que é o diodo roda-livre, corta. Né? Do mesmo jeito não, né? O diodo roda-livre, quando entra, ele corta o tiristor. E quando o tiristor volta, ele corta o diodo roda-livre. Aí o circuito fica repetitivo, né? Carrega de novo, descarrega e vai assim sucessivamente. A diferença, gente, que é esse ponto aqui, ó, 110 graus aqui do semicírculo, próximo semicírculo positivo, quando ele dispara o tiristor, tem um indutorzinho, aliás, tem um indutor um pouquinho carregado lá dele, de forma que a corrente começa a aumentar nele, não é a partir de zero, como aconteceu aqui, mas a partir de um valorzinho de corrente que tinha naquela hora, porque o indutor ainda não tinha descarregado totalmente.
Aí, se ele começa com uma corrente maior, obviamente, quando chegar nesse π, ele vai estar com um valor de corrente maior do que estaria aqui, do que esteve aqui. Então, essa onda aqui decrescente, ela está um pouquinho mais alta. Eu já desenhei ela mais alta. E lá na frente ela sobe, e vai subindo, até chegar no ponto que a gente chama de regime permanente. Quando chega no regime permanente, se eu for desenhar de novo aqui a partir desse ponto, eu vou ter uma corrente, uma forma de corrente quase igual a uma reta, que eu posso dizer que é uma reta. Aí você vai me perguntar, qual é o valor dessa corrente? É o valor que nós calculamos. Nós vamos calcular aqui agora. É aquela corrente média que eu pedi para calcular, entende? É aquele valor que fica praticamente reta. Vamos calcular? Agora eu vou calcular a tensão média na carga já na expressão genérica, só para fazer diferente. Vocês poderão usar a mesma expressão analítica que nós usamos antes, tá, gente? Eu só estou fazendo diferente para praticar essa onda, essa aqui. Eu aconselho você calcular usando a outra para ver que dá o mesmo valor. Então, substituindo os valores aqui na expressão genérica, que vale para qualquer retificador. Olha só como fica simples. O E é zero, então se ele é zero, ele corta tudo aqui. Ele sai daqui. Só fica o quê? Esse VS máximo sobre 2 que multiplica cosseno de alfa menos cosseno de beta. O alfa foi dado, 110 graus. E o beta? O beta é o ângulo limite da senoide, é o último ângulo da senoide, porque quando ele apareceu nessa expressão, ele entrou aí porque estava integrando a função V máximo seno de ômega t de alfa até beta. Só que o beta aqui não é o beta, nesse caso aqui, não é o beta do Puchilovski, é o π. Eu vou voltar na onda aqui para vocês entenderem aqui, ó. O beta aqui, ó, é o beta de Puchilovski. Se não tivesse o diodo roda livre, a onda na carga seria essa aqui e viria até essa parte de baixo aqui. Aí, quando eu integrei a Senad para obter aquela expressão, eu considerei o limite inferior da integral como o ângulo alfa, e o superior, aquela parte de cima lá, o ângulo maior da integração, seria o beta. Por causa disso, porque o beta tinha razão de ser, porque a onda senoidal que eu estava integrando era de alfa até beta. Só que ela existe aqui, ó, só de alfa até π. Então, teria um beta, digamos aqui, um beta duas linhas, né, só para a gente entender melhor, que é o π. Então, eu integro a senoide de alfa até π. Então, quando eu vou lá na expressão genérica, eu coloco aqui alfa, né, o alfa, que é 110 graus, e π aqui, 180 graus. Aqui tudo é zero. Fica muito simples calcular quando a gente usa essa expressão. Ela fica dessa forma aqui, ó. Cosseno de alfa continuou, menos cosseno de π, né? O cosseno de π é menos 1. Portanto, é menos 1, que vai dar mais 1. Aí fica mais bonito ainda. Fica essa expressão aqui, ó. J médio igual V máximo sobre 2π que multiplica 1 mais cosseno de alfa. Eu só mudei a posição deles aqui, ó. Aqui é 1, eu passei para aqui, para o primeiro lugar, e coloquei. Essa expressão é mais conhecida. Em resumo, toda vez que vocês forem calcular o valor médio de tensão na saída de um retificador monofásico, com diodo ou com tiristor, você usa essa expressão. Lembrando que alfa é o ponto que ele começa a conduzir. Se for diodo, alfa é zero. Se for tiristor, é o alfa do problema, que no caso aqui é 110 graus. Colocando valores, nós temos isso aí, ó. Só o valor aqui, ó. 200 sobre 2π, 1 mais cosseno de 110 dá 20,94 volts, que é a tensão média na carga. E a corrente média, é só pegar esse valor aqui, eu vou chegar lá na frente. É só pegar aquele valor lá, 20,94, e dividir por 10 ohms da corrente média. Essa corrente de 20,09 é a corrente média que vai estar circulando quando o circuito estiver no regime permanente, né? Aquela corrente quase dada por uma reta.
Bem, aqui é a outra forma de calcular que eu pedi para vocês fazerem, tá? Se quisesse fazer, que é a integração de 110 a 180, isso é de alfa até beta, mas eu não vou até cortar ela daqui, deixar para vocês fazerem. Está entendido, meus senhores? Deixa eu pegar o Teams aqui, voltar aí. Vocês entenderam a jogada? Nós estamos aqui, Vilmar, José, Lucas e Gabriel. Vocês entenderam? Bom, José concordou. Gabriela, tranquilo, Gabriela? Beleza. Lucas, tranquilo também? Vilmar, beleza. Ô, gente, então tá. Se vocês quiserem dar uma arrumadinha na tarefa e mandar de novo, pode fazer sem problema nenhum, tá legal? Não vale a pena perder pontos de um assunto que você já está sabendo, né? Então, eu não estou aqui para tirar ponto de ninguém. Pelo contrário. Bem, então é isso. Vocês têm alguma pergunta? Além do pode aqui do VMAP? Pode, tranquilo, sem problema. Já sabia que isso ia acontecer. Juliana está aí também. Tranquilo, Juliana? Você chegou agora, Juliana? Não vi você lá em cima. Bem, então tá aí, gente. Amanhã eu posto essa aula no link dela no Moodle lá, se vocês quiserem assistir para tirar dúvida, beleza. Não tendo mais nada a declarar nem a perguntar, eu vou parar a aula, parar a gravação da aula.